Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar logaritmo. O objetivo da aula é definir logaritmo, discutir a condição de existência de um logaritmo e abordar as principais propriedades dos logaritmos. Então vamos começar a falar de logaritmo. A qual expoente devemos elevar um número 2 de modo a obtermos um número 8? Nós sabemos que esse número é o 3, né? E caso não esteja claro, nós podemos determinar esse expoente utilizando uma equação exponencial. Então, nesse caso, eu quero saber um número na qual eu devo elevar o 2 para obter 8. O 8 pode ser escrito como 2 ao cubo. Temos uma igualdade de potências de mesma base, então os expoentes são iguais, ou seja, x é igual a 3. A partir de agora, nós vamos dizer que este 3 é o logaritmo de 8 na base 2, e nós vamos escrever logaritmo dessa forma. Portanto, escrever isso aqui, né, nós lemos logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, significa que este número elevado a este é igual a este, ou seja, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, escrever isso e escrever isso é a mesma coisa, ou seja, essas notações são equivalentes. Essa ideia pode ser generalizada do seguinte modo, sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, se B é igual a elevado a C, então o expoente C chama-se logaritmo de B na base A, ou seja, logaritmo de B na base A é igual a C, significa que A elevado a C é igual a B. Vocês estão vendo que, por definição, logaritmo é um expoente, em que o C é chamado logaritmo, né? Essa expressão aqui é o logaritmo, o A é a base do logaritmo e o B é chamado de logaritmando. Exemplo, qual é o logaritmo de 81 na base 3? Nós devemos determinar esse logaritmo, então vou chamar ele de x. 3 elevado a x tem que ser igual a 81. Nós caímos aqui em uma equação exponencial, né? 81 pode ser escrito como 3 elevado a 4, isso significa que nós temos 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4, x é igual a 4, portanto, esse logaritmo aqui vale 4. Agora, qual é o logaritmo de 32 na base meio? Nós vamos aplicar a mesma ideia, vamos igualar esse logaritmo a x, então nós devemos determinar o valor de x de forma que meio elevado a x é igual a 32. O meio nós podemos escrever como 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 32. Quando temos o parênteses, nós multiplicamos os expoentes. Então, 2 elevado a menos x é igual a 5. Isso significa que menos x é igual a 5. Multiplicando a igualdade por menos 1, x é igual a menos 5. Ou seja, esse logaritmo vale menos 5. Item C, qual é o logaritmo de 1 na base 8? Igualando a x, 8 elevado a x é igual a 1. Isso significa que x só pode ser igual a 0. Né? Se essa ideia aqui não está tão clara, o 1 você pode escrever como 8 elevado a 0. Isso implica que x é igual a 0. Ou seja, o logaritmo de 1 na base 8 é igual a 0. Observação. A definição de logaritmo exige que, quando se tem log de b na base A e b devem ser positivos e A diferente de 1, pois, por exemplo, não são definidos esses logaritmos. Nesse primeiro caso, nós temos que b é um número negativo. E vocês estão vendo que esse logaritmo não existe. Por quê?
3 elevado a que número vai ser menos 81? Nós sabemos que 3 elevado a qualquer número é sempre positivo e nunca que vai dar o menos 81. Então vocês estão vendo que esse número b não pode ser negativo. Também não pode ser zero, pois agora aqui nós temos o logaritmo de zero na base 10. 10 elevado a que número dá zero? Também não existe esse número. Agora, por que o a também não pode ser zero? Nesse caso, log de 3 na base 0, 0 elevado a que número dá 3? Não existe. Isso significa que o a não pode ser zero. Como também o a não pode ser negativo. Nesse caso aqui, menos 2 elevado a que número vai dar 8? Não existe esse número, né? Então, aqui nós também temos um problema. E nesse último caso, por que o a tem que ser diferente de 1? Aqui, 1 elevado a que número dá 6? Também não existe. Quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la. Assim, escrever log de 2 é o mesmo de escrever logaritmo de 2 na base 10. Quando a base do logaritmo é o número de Euler E, que é um número irracional, esse logaritmo é chamado de logaritmo neperiano ou logaritmo natural e é representado pela notação ln. Por exemplo, escrever log de 18 na base E é a mesma coisa de escrever ln de 18. Nós sabemos que a existência do logaritmo de b na base a depende de condições para o b e para o a. Que condições são essas? Esse b tem que ser sempre maior do que zero e a base do logaritmo tem que ser também maior do que zero e diferente de 1. Essas duas condições são chamadas de condições de existência do logaritmo. Exemplo, determine os valores reais de x para os quais existe o logaritmo de x menos 3 na base 2. Pela primeira condição, este termo tem que ser maior do que zero, o 3 está negativo, passa positivo, portanto o x tem que ser maior do que 3. Segundo exemplo, logaritmo de x² menos 7x mais 10 na base 1/3. Então, novamente, esse elemento que é o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, o que nós temos que fazer aqui é o estudo de sinal dessa função quadrática e verificar onde ela é maior do que zero, onde ela é positiva. As raízes dessa equação quadrática a gente encontra igualando ela a zero e aplicando a fórmula de Bhaskara, determinando assim as raízes 2 e 5. Então, fazendo o esboço dessa função quadrática, como o a é positivo e corta o eixo x no 2 e no 5, o esboço vai ser mais ou menos desse tipo. Mas eu quero saber onde ela é maior do que zero. Então, vocês estão vendo que ela é maior do que zero para valores de x menores do que 2 e para valores de x maiores do que 5. Importante destacar que o 2 e o 5 não estão incluídos neste caso. Item C, agora nós temos o logaritmo de x mais 5 na base x menos 2. Nesse caso, nós devemos fazer duas análises. Primeiro, o logaritmando tem que ser maior do que zero, isso significa que o x tem que ser maior que menos 5. E a base aqui do logaritmo tem que satisfazer duas condições. Primeiro, tem que ser diferente de 1, o 2 está negativo, passa positivo, ou seja, o x tem que ser diferente de 3. E além disso, esse termo também deve ser maior do que zero. Logo, o x tem que ser maior do que 2. Então, nós devemos verificar a interseção de todas essas condições. Primeiramente, o x tem que ser maior que menos 5.
Depois, o x tem que ser diferente do 3 e maior do que 2. Então, o x tem que ser maior do que 2 e diferente do 3. Por isso que aqui eu coloquei uma bolinha aberta para o 3. Então, x deve satisfazer simultaneamente as três condições e os valores de x que satisfazem as três condições é justamente x maior do que 2 e diferente do 3. Observação: o logaritmo de 1 na base A é sempre igual a zero, pois A elevado a zero é igual a 1. O logaritmo de A na base A é igual a 1, pois A elevado a 1 é o próprio A. O logaritmo de A elevado a n na base A é o próprio n, pois A elevado a n é igual a elevado a n. A elevado ao logaritmo de n na base A é sempre igual a n, sempre igual ao logaritmando aqui desse logaritmo que está no expoente do A. Agora, logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de y também na base A, se somente se x é igual a y, ou seja, sempre que nós temos uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, os logaritmandos também são iguais. Propriedades operatórias dos logaritmos. Primeiro, logaritmo de um produto. Então, log de m vezes n na base A, toda vez que nós temos um produto aqui, nós podemos separar esse logaritmo na soma do logaritmo de n na base A com o logaritmo de n na base A. Por exemplo, logaritmo de 2 vezes 5 na base 7 pode ser escrito como logaritmo de 2 na base 7 mais logaritmo de 5 na base 7. Logaritmo de 300, lembrando que quando a base aqui não é informada, isso significa que a base é a base 10. O 300 pode ser escrito como 3 vezes 100. Então aqui nós obtemos um produto no logaritmando que nós podemos escrever como logaritmo de 3 mais logaritmo de 100. Lembrando que logaritmo de 100 vale 2, pois 10 elevado a 2 é igual a 100. Isso significa que o logaritmo de 300 pode ser escrito como logaritmo de 3 mais 2. Observação: nós devemos tomar cuidado que o logaritmo de 2 vezes 3 é diferente do logaritmo de 2 vezes o logaritmo de 3. Na verdade, a propriedade fala que aqui nós temos uma soma, Então, a maneira correta de prosseguir com esse cálculo é colocando um símbolo de mais aqui. Propriedade 2, logaritmo de m sobre n na base A é igual ao logaritmo de m na base A menos logaritmo de n na base A. Ou seja, quando nós temos aqui uma divisão, o sinal aqui é o sinal de menos. Por exemplo, logaritmo de 2/3 na base 5. Esse logaritmo pode ser escrito como logaritmo de 2 na base 5 menos logaritmo de 3 na base 5. Outro exemplo, logaritmo de 1 sobre 8 na base 2 pode ser escrito como logaritmo de 1 na base 2 menos logaritmo de 8 na base 2. Vocês estão vendo que o logaritmo de 1 na base 2 vale 0, pois 2 elevado a 0 é 1. E o logaritmo de 8 na base 2 vale 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Portanto, esse logaritmo vai ser igual a menos 3. Observação: logaritmo de 1 sobre n na base A, utilizando a propriedade 2, vai ficar logaritmo de 1 na base A menos logaritmo de n na base A. Lembrando que esse logaritmo aqui vale 0. Isso significa que o logaritmo de 1 sobre n na base A é igual a menos o logaritmo de n na base A. Propriedade 3, logaritmo de uma potência. Então,
o logaritmo de m elevado a n na base a, esse expoente do m pode ser escrito multiplicando aqui o logaritmo. Então, essa expressão vai ser igual a n que multiplica logaritmo de m na base a. Por exemplo, logaritmo de 8 elevado a 4 na base 3. Esse 4 está no expoente do logaritmando, então o 4 pode ser escrito multiplicando o logaritmo. Então vai ficar 4 que multiplica logaritmo de 8 na base 3. Exemplo B, logaritmo de 100 pode ser escrito como logaritmo de 10 ao quadrado. Esse 2, como está no expoente aqui, pode passar multiplicando. Então vai ficar 2 vezes log de 10. E nós sabemos que o logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Ou seja, 2 vezes 1 é 2. Observação: nós podemos utilizar essa propriedade para calcular logaritmos com raízes. Por exemplo, logaritmo da raiz enésima de m na base a. Essa raiz enésima pode ser escrita através de um expoente como 1 sobre n. O expoente aqui pode ser escrito multiplicando, ou seja, logaritmo da raiz enésima de m na base a é igual a 1 sobre n que multiplica logaritmo de m na base a. Quarta propriedade, que é a mudança de base do logaritmo. Quando nós temos o logaritmo de n na base b e nós queremos escrever o logaritmo de n na base a, nós devemos prosseguir do seguinte modo. Então, essa expressão é igual a logaritmo de n na base a sobre logaritmo de b na base a. É claro que aqui o n tem que ser maior que zero, o b maior que zero, o a maior que zero, sendo o a e o b diferentes de 1, para que existam esses logaritmos. Por exemplo, aqui nós temos o logaritmo de 5 na base 7. Caso eu queira escrever esse logaritmo na base 2, então, pela propriedade 4, nós vamos obter que o logaritmo de 5 na base 7 é igual ao logaritmo de 5 na base 2, dividido pelo logaritmo de 7 na base 2. Agora, escrevendo na base 10, logaritmo de 5 na base 7 é igual a logaritmo de 5 na base 10 sobre logaritmo de 7 na base 10. Observação: o logaritmo de a na base b é igual a 1 sobre logaritmo de b na base a. Essa expressão aqui é obtida aplicando essa fórmula. Vocês estão vendo que nesse caso aqui nós estamos escrevendo esse logaritmo que está na base b na base a, né? Porque esse 1 aqui ele é obtido calculando o logaritmo de a na base a, e aqui embaixo nós temos o logaritmo de b na base a. Esse logaritmo está dividindo, posso passar multiplicando. Isso significa que o logaritmo de b na base a vezes o logaritmo de a na base b é igual a 1. É claro que essa propriedade aqui é válida quando existem os logaritmos envolvidos. Exemplo: se o logaritmo de 2 vale a e o logaritmo de 3 vale b, expresse o logaritmo de 72 em função do a e do b. Aqui nós temos que notar inicialmente que o 72 pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Toda vez que nós temos uma multiplicação aqui no logaritmando, eu posso separar ele como a soma do logaritmo desse com o logaritmo desse. Agora, utilizando a propriedade da potência, esse 3 pode passar aqui multiplicando, o 2 escreve aqui multiplicando, então obtemos 3 logaritmo de 2 mais 2 logaritmo de 3, o logaritmo de 2 ele está chamando de a, e o logaritmo de 3 de b, ou seja, logaritmo de 72 pode ser escrito nesse caso como 3 que multiplica a mais 2 que multiplica b. Exemplo:
Calcule o valor da expressão logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 81 na base 25. O que nós vamos fazer aqui é a mudança de base desse logaritmo para a base 3, porque vocês estão vendo que esse primeiro logaritmo aqui, a gente não pode utilizar propriedade alguma, né? Então a ideia é utilizar a mudança de base para esse logaritmo, no caso a base 3. Então, aplicando a propriedade, nós vamos obter que esse logaritmo de 81 na base 25 pode ser escrito como logaritmo de 81 na base 3 dividido pelo logaritmo de 25 na base 3. O 81 pode ser escrito como 3 elevado a 4. O 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Esse 2 pode passar aqui multiplicando. O 4 também. Então, nós vamos obter essa expressão. Vocês estão vendo que esse logaritmo também está aqui, então eu posso cancelar. E o logaritmo de 3 na base 3 vale 1. Ou seja, no final das contas, essa expressão resulta em 4 sobre 2, que vale 2. Exemplo, determine o desenvolvimento logarítmico dessa expressão aqui. Logaritmo de A dividido pela raiz cúbica de B vezes C. Solução. Primeiramente, nós vamos aplicar a propriedade do quociente. Então, esse logaritmo pode ser escrito como logaritmo de A menos logaritmo da raiz cúbica de B vezes C. Essa raiz cúbica pode ser escrita como expoente fracionário. Então, log de A menos log de B vezes C elevado a 1/3. Esse 1/3 pode ser escrito multiplicando o logaritmo. Agora, logaritmo de B vezes C pode ser escrito como logaritmo de B mais logaritmo de C. Observação: logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A elevado a n dividido por B elevado a n para todo número real n não nulo. Observação B: o cologaritmo de um número n maior do que 0, na base A maior do que 0 e A diferente de 1, denotado colog de n na base A, é o oposto do logaritmo de n na base A. Ou seja, o cologaritmo de n na base A nada mais é do que menos o logaritmo de n na base A. E nós vimos que esse logaritmo aqui também pode ser escrito como logaritmo de 1 sobre n na base A. Com isso, a gente finaliza a aula sobre logaritmos.